assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Mal e seus amigos estão de volta à Ilha dos Perdidos para buscar mais filhos de vilões que vão ganhar uma chance em Auradon. Entre eles, a gente conhece Cilia, filha do Dr. Facilier, Squeaky e Squirmy, filhos do Sr. Smee. Mas enquanto esse time está tentando fazer a coisa certa, uma ameaça começa a se formar sem que ninguém perceba. Hades, isso mesmo, o deus do submundo, tá na espreita, e não tá nem um pouco satisfeito com a maneira como foi esquecido pelo resto do mundo. Só que a grande virada vem mesmo quando o Ben, agora oficialmente rei de Auradon, decide pedir Mal em casamento. Isso deveria ser um momento de paz, mas é aí que tudo desanda. Mal fica com medo de que se mais vilões entrarem em Auradon, possa acontecer algo perigoso, então ela toma uma decisão drástica: fechar a barreira da Ilha dos Perdidos para sempre. Isso mesmo, ela quer proteger Auradon, mas também acaba virando as costas para suas origens. Só que antes de conseguirem fechar a barreira, algo acontece. Audrey, aquela princesa que era apaixonada pelo Ben e não superou ter sido deixada de lado, encontra a coroa do rei e o cetro da Malévola. Ela se transforma completamente, vira uma vilã poderosa e começa a lançar feitiços por todo lado. Ela enfeitiça Auradon, transforma a gente em pedra, causa o maior caos e some com a fera do rei, pai do Ben. A cidade entra num estado de desespero total. Mal, mesmo machucada com tudo que está acontecendo, assume a responsabilidade de resolver o problema. E para isso, ela toma uma decisão ainda mais louca. Ela vai até o submundo pedir ajuda para o próprio Hades, que, aliás, é o pai dela. Isso mesmo, Mal é filha de Malévola e Hades. Agora tudo faz sentido, né? A intensidade dela, o poder, enfim, esse reencontro com o pai é tenso, mas Hades dá um jeito de ajudá-la entregando um fragmento do seu cristal mágico que pode quebrar o feitiço de Audrey. Enquanto isso, o grupo de amigos precisa lidar com mais um problema. O Ben é sequestrado e transformado em uma fera. Audrey está fora de controle, cheia de raiva e mágoa, e ninguém sabe como detê-la. Mas aí entra em cena a união do grupo. Mal, Eve, Jay e Carlos, junto com os novatos da ilha, mostram que a única forma de vencer essa batalha é juntos. E com o poder do cristal de Hades, eles conseguem confrontar Audrey. No final, não é só a força mágica que resolve, mas sim o arrependimento de Audrey e o perdão da galera que mostra como todo mundo merece uma nova chance. A história já começa com energia total. Mal, Eve, Jay e Carlos estão a caminho da Ilha dos Perdidos de novo. Eles foram encarregados de selecionar mais alguns filhos de vilões para ganhar a chance de estudar em Auradon, assim como eles tiveram no começo da trilogia. E olha, essa missão não é moleza não. Eles têm que passar pela barreira mágica da ilha, que continua controlando quem entra e quem sai, e lá dentro a coisa continua do mesmo jeito. Tudo meio caótico, sombrio e cheio de crianças deixadas de lado só porque nasceram com sangue ruim. Dessa vez, os escolhidos para sair da ilha são Cilia, filha do Dr. Facilier, e os gêmeos Squeaky e Squirmy, filhos do Sr. Smee, o ajudante do Capitão Gancho. A Cilia já chega mostrando que não vai ser fácil de dobrar. Ela é esperta, atrevida e bem desconfiada das promessas de Auradon, mas mesmo com os pés atrás, ela aceita embarcar nessa nova fase. Enquanto os nossos heróis estão ocupados com essa seleção, a gente já começa a sentir que tem algo estranho no ar. Tem uma sombra ali, por perto, alguém observando tudo de longe. Quem aparece? Hades, isso mesmo, o deus do submundo, que está preso na ilha junto com os outros vilões. Ele tenta atravessar a barreira quando ela se abre por um momento e quase consegue. Por um tris, ele não escapa. Só que ele joga um feitiço e acerta a Mal, que mal consegue segurar a barra. Esse ataque é o primeiro sinal de que a ilha está mais perigosa do que nunca. Depois dessa, Mal começa a repensar tudo. Ela tem um peso enorme nas costas. Já não é só a filha da Malévola, agora ela também é a futura rainha de Auradon, porque o Ben, o rei, decidiu pedi-la em casamento. Sim, o cara ama tanto a Mal que faz um pedido oficial de noivado. Ele acha que esse é o próximo passo lógico depois de tudo que viveram juntos. Mal aceita, mas por dentro ela tá cheia de dúvidas, especialmente por causa desse ataque de Hades e do risco constante da ilha. E aí vem a decisão polêmica. Mal propõe fechar a barreira da Ilha dos Perdidos para sempre. Para ela, isso vai evitar que vilões como Hades causem mais destruição em Auradon.
Ela quer proteger o reino e todas as pessoas que ama, mas ao mesmo tempo isso significa impedir que outras crianças da ilha tenham a mesma chance que ela teve. Eve fica bem decepcionada com essa ideia. Afinal, ela mesma só pôde mudar de vida porque alguém acreditou nela. Enquanto esse dilema tá rolando, a gente vê uma personagem que parecia esquecida voltar com tudo. Audrey, a ex-namorada do Ben. Lembra dela dos filmes anteriores? Pois é, ela nunca superou o fato de Ben ter escolhido Mal, a filha da maior vilã de todas, em vez dela, uma princesa tradicional, certinha e bem vista por todos. E agora que ele vai se casar com Mal, Audrey surta de vez. Tomada pela inveja e pelo ressentimento, ela invade a sala do trono de Auradon, rouba a coroa do rei e, o mais importante, o cetro mágico da Malévola. É aí que a coisa começa a desandar de verdade. Assim que ela toca no cetro, Audrey se transforma, literalmente. O poder do cetro corrompe completamente o coração dela e ela vira uma bruxa poderosa e sombria, decidida a destruir tudo que a Mal conquistou. Para ela, se ela não pode ser feliz, ninguém vai ser. A partir daí, Audrey começa a lançar feitiços por todo canto, enfeitiçando guardas, transformando pessoas em pedra e botando terror em Auradon. Enquanto isso, Mal e os outros ainda nem sabem o que está acontecendo. Eles estão voltando da ilha com os novos escolhidos, com a ideia de fechar a barreira assim que chegarem. Mal ainda acredita que isso vai evitar problemas, sem imaginar que o problema já começou dentro das muralhas do castelo. Primeiro, Audrey vai direto no coração do reino, o castelo. Lá, ela lança um feitiço poderoso que transforma os guardas em pedra, hipnotiza vários moradores e ainda rouba a alma da fera, o rei e pai do Ben. Ou seja, ela já começa detonando as figuras mais poderosas de Auradon. A intenção dela é bem clara, tomar o trono de volta à força, mostrar que ela deveria ter sido rainha e que ninguém devia ter colocado a Mal no centro das atenções. É vingança pura com um toque mágico, e tá todo mundo em pânico. Mal e os outros acabam de chegar com os novos filhos de vilões, e são recebidos por uma cidade praticamente paralisada. É feitiço para todo lado. Assim que percebem o que está rolando, Mal tenta enfrentar Audrey com o próprio cetro, mas o poder é tão forte que nem ela, com toda a sua herança de vilã, consegue segurar a barra. O pior é que a Audrey some depois do ataque, deixando um rastro de destruição e pistas confusas. O grupo percebe que dessa vez não vai bastar coragem, vão precisar de magia pesada para reverter isso. É aí que a Mal tem uma ideia arriscadíssima, ir até a Ilha dos Perdidos, procurar o único que pode ajudá-los a combater um feitiço daquele nível, o próprio Hades. Sim, o vilão que tentou fugir da ilha e quase destruiu ela com o feitiço. Agora vira a única esperança. E mais chocante ainda, é revelado para todo mundo que Hades é o pai da Mal. Isso mesmo, a filha da Malévola também carrega o sangue do deus do submundo. Tá explicado porque ela é tão poderosa, né? Mal embarca nessa missão meio na surdina, sem contar pra ninguém, nem pro Ben. Ela leva a Cilia junto, já que a garota conhece os caminhos da ilha melhor que ninguém. Ao chegar lá, Mal e Hades têm um reencontro bem tenso. Ele é sarcástico, debochado e deixa claro que não tá nem aí pra Auradon, nem pros mocinhos. Mas no fundo, a gente sente que ele ainda se importa um pouco com Mal, mesmo que ele não diga isso em voz alta. Ela pede ajuda e ele, depois de muita provocação, acaba cedendo. Ele entrega um fragmento do seu cristal mágico que tem um poder enorme, mas limitado. É a única chance de Mal conseguir quebrar o feitiço de Audrey. Enquanto isso, lá em Auradon, a situação continua se deteriorando. Audrey captura o Ben e, numa jogada cruel, transforma ele numa fera, igual o pai. A ideia é deixar a Mal desesperada, destruída por dentro. Só que o que Audrey não espera é que o resto do grupo, mesmo abalado, continua unido. Eve, Jay e Carlos decidem tomar a frente da resistência e ajudar quem foi afetado pela magia, enquanto a Mal ainda está na missão de retorno. Quando o Mal volta com o cristal, eles tentam usar o poder contra a magia de Audrey, mas não é tão simples. O cristal não é estável e o tempo está contra eles. Além disso, a Mal continua carregando o peso da decisão de fechar a barreira. Isso começa a gerar tensão dentro do grupo. Eve confronta a Mal, dizendo que todos merecem uma chance, não só quem teve sorte de ser escolhido. Ela lembra que o que os uniu desde o começo foi a possibilidade de mudar, e fechar essa porta seria trair tudo que eles lutaram até agora. Jay e Carlos também começam a questionar se vale mesmo a pena dividir o mundo entre Auradon e a ilha.
Carlos, principalmente, que agora tem um amigo cãozinho Dude do lado, mostra que o amor, a amizade e a lealdade que eles encontraram fora da ilha deveriam ser acessíveis a todos. A tensão entre eles cresce, mas logo percebem que brigar agora não vai ajudar. O foco precisa separar Aldrin e trazer o Ben de volta. Só que tem um problema. Aldrin continua se escondendo, e o cetro da Malévola está ficando cada vez mais instável, ameaçando explodir magia sombria para todos os lados. Tudo indica que vai rolar um confronto final. Começamos com o grupo se reorganizando. A Mal está de volta com o cristal do Hades e mesmo com esse poder mágico nas mãos, a situação continua complicada. Aldrin continua desaparecida, o Ben ainda está transformado em fera e muita gente segue sob os efeitos dos feitiços, inclusive os pais do Ben, a Fera e a Bela. A cidade está em estado de alerta total, parecendo uma terra encantada invertida, onde tudo que era belo está corrompido. E o clima entre o grupo também não está 100%. A Mal carrega a culpa da possível destruição da barreira, o que causa uma divisão emocional entre os amigos. Mas eles não têm tempo para lamentos. Usando pistas mágicas e a intuição da Cilia, que se mostra super útil com seus conhecimentos de adivinhação, o grupo localiza Aldrin, que está escondida na Floresta Encantada, alimentando o poder do cetro da Malévola. E aí começa o plano para resgatar o Ben e enfrentar a bruxa poderosa que ela se tornou. Só que antes de ir, a Mal toma uma decisão corajosa. Ela conta a verdade sobre o pai dela para todo mundo. Diz que a filha do Hades, que o poder dela vem dessa linhagem, mas que isso não define quem ela é. É um momento forte, porque ela para de esconder o que tanto a deixava insegura e assume o próprio passado sem medo. Isso inspira os outros a fazerem o mesmo. Afinal, todos eles vieram da ilha. Todos carregam um pedaço de algo sombrio, mas são muito mais que isso. E é aí que o grupo se fortalece de novo. Na floresta, começa o confronto final. Aldrin está mais poderosa do que nunca, cheia de raiva e com o cetro cada vez mais instável. Mal chega com tudo e tenta convencê-la a parar, a escutar, a entender que não precisa continuar com aquela sede de vingança. Mas Aldrin está cega de mágoa. Diz que ninguém nunca a escolheu, que ela foi esquecida por todos, enquanto a Mal foi aceita mesmo sendo filha da maior vilã de todas. Ela se sente rejeitada e todo esse ressentimento virou combustível para sua fúria mágica. E aí começa a batalha mágica. Mal tenta usar o cristal do Hades contra o cetro da Malévola, mas os dois poderes se enfrentam com tanta força que tudo parece prestes a explodir. É uma luta intensa, com feitiços voando para todos os lados. O grupo corre para salvar o Ben enquanto ele ainda está transformado e a Ivy tenta alcançar Aldrin com empatia, lembrando ela de que todos eles carregam dores, mas podem escolher fazer algo bom com elas. No meio desse caos, o cristal da Mal começa a perder a força. Parece que ela vai ser derrotada. Mas é aí que o impossível acontece. Hades aparece. Ele, que parecia distante e desinteressado, surge para salvar a Mal na hora mais crítica. Com um gesto rápido, ele recarrega o cristal e dá poder suficiente para Mal derrotar Audrey. Mas não destruí-la. Ela não ataca com ódio, e sim com compaixão. Mal usa a magia para libertar Audrey do controle do cetro e faz ela dormir, quebrando os feitiços espalhados por Auradon. Com isso, tudo volta ao normal. As pessoas acordam do transe, os que tinham virado pedra se libertam, e o Ben volta à forma humana. O reino respira aliviado, mas o momento mais importante ainda está por vir. Depois de tudo isso, Mal percebe que o erro não foi só da Aldrin. A raiz de tudo está na separação entre Auradon e a ilha. Enquanto existir essa barreira, sempre vai haver ressentimento, rejeição e injustiça. Então, ela propõe algo que ninguém imaginava: destruir a barreira para sempre. Um só reino, sem muros, sem exclusão. Um lugar onde todos possam ter as mesmas chances, independente de onde vieram. Mal e seus amigos estão de volta à Ilha dos Perdidos para buscar mais filhos de vilões que vão ganhar uma chance em Auradon. Entre eles, a gente conhece Cilia, filha do Dr. Facilier, Squeaky e Squirmy, filhos do Sr. Smee. Mas enquanto esse time está tentando fazer a coisa certa, uma ameaça começa a se formar sem que ninguém perceba. Hades, isso mesmo, o deus do submundo, tá na espreita, e não tá nem um pouco satisfeito com a maneira como foi esquecido pelo resto do mundo. Só que a grande virada vem mesmo quando o Ben, agora oficialmente rei de Auradon, decide pedir Mal em casamento. Isso deveria ser um momento de paz, mas é aí que tudo desanda. Mal fica com medo de que, se mais vilões entrarem em Auradon, possa acontecer algo perigoso, então ela toma uma decisão drástica:
fechar a barreira da Ilha dos Perdidos para sempre. Isso mesmo, ela quer proteger Auradon, mas também acaba virando as costas para suas origens. Só que antes de conseguirem fechar a barreira, algo acontece. Audrey, aquela princesa que era apaixonada pelo Ben e não superou ter sido deixada de lado, encontra a coroa do rei e o cetro da Malévola. Ela se transforma completamente, vira uma vilã poderosa e começa a lançar feitiços por todo lado. Ela enfeitiça Auradon, transforma a gente em pedra, causa o maior caos e some com a fera do rei, pai do Ben. A cidade entra num estado de desespero total. Mal, mesmo machucada com tudo que está acontecendo, assume a responsabilidade de resolver o problema. E para isso, ela toma uma decisão ainda mais louca. Ela vai até o submundo pedir ajuda para o próprio Hades, que, aliás, é o pai dela. Isso mesmo, Mal é filha de Malévola e Hades. Agora tudo faz sentido, né? A intensidade dela, o poder... Enfim, esse reencontro com o pai é tenso, mas Hades dá um jeito de ajudá-la entregando um fragmento do seu cristal mágico que pode quebrar o feitiço de Audrey. Enquanto isso, o grupo de amigos precisa lidar com mais um problema. O Ben é sequestrado e transformado em uma fera. Audrey está fora de controle, cheia de raiva e mágoa, e ninguém sabe como detê-la. Mas aí entra em cena a união do grupo. Mal, Eve, Jay e Carlos, junto com os novatos da ilha, mostram que a única forma de vencer essa batalha é juntos. E com o poder do cristal de Hades, eles conseguem confrontar Audrey. No final, não é só a força mágica que resolve, mas sim o arrependimento de Audrey e o perdão da galera que mostra como todo mundo merece uma nova chance. A história já começa com energia total. Mal, Eve, Jay e Carlos estão a caminho da Ilha dos Perdidos de novo. Eles foram encarregados de selecionar mais alguns filhos de vilões para ganhar a chance de estudar em Auradon, assim como eles tiveram no começo da trilogia. E olha, essa missão não é moleza não. Eles têm que passar pela barreira mágica da ilha, que continua controlando quem entra e quem sai, e lá dentro a coisa continua do mesmo jeito. Tudo meio caótico, sombrio e cheio de crianças deixadas de lado só porque nasceram com sangue ruim. Dessa vez, os escolhidos para sair da ilha são Cilia, filha do Dr. Fossilier, e os gêmeos Squeak e Squirmy, filhos do Sr. Smee, o ajudante do Capitão Gancho. A Cilia já chega mostrando que não vai ser fácil de dobrar. Ela é esperta, atrevida e bem desconfiada das promessas de Auradon, mas mesmo com os pés atrás, ela aceita embarcar nessa nova fase. Enquanto os nossos heróis estão ocupados com essa seleção, a gente já começa a sentir que tem algo estranho no ar. Tem uma sombra ali, por perto, alguém observando tudo de longe. Quem aparece? Hades, isso mesmo, o deus do submundo, que está preso na ilha junto com os outros vilões. Ele tenta atravessar a barreira quando ela se abre por um momento e quase consegue. Por um tris, ele não escapa. Só que ele joga um feitiço e acerta a Mal, que mal consegue segurar a barra. Esse ataque é o primeiro sinal de que a ilha está mais perigosa do que nunca. Depois dessa, Mal começa a repensar tudo. Ela tem um peso enorme nas costas. Já não é só a filha da Malévola, agora ela também é a futura rainha de Auradon, porque o Ben, o rei, decidiu pedi-la em casamento. Sim, o cara ama tanto a Mal que faz um pedido oficial de noivado. Ele acha que esse é o próximo passo lógico depois de tudo que viveram juntos. Mal aceita, mas por dentro ela tá cheia de dúvidas, especialmente por causa desse ataque de Hades e do risco constante da ilha. E aí vem a decisão polêmica. Mal propõe fechar a barreira da Ilha dos Perdidos para sempre. Para ela, isso vai evitar que vilões como Hades causem mais destruição em Auradon. Ela quer proteger o reino e todas as pessoas que ama, mas ao mesmo tempo isso significa impedir que outras crianças da ilha tenham a mesma chance que ela teve. Eve fica bem decepcionada com essa ideia. Afinal, ela mesma só pôde mudar de vida porque alguém acreditou nela. Enquanto esse dilema está rolando, a gente vê uma personagem que parecia esquecida voltar com tudo. Audrey, a ex-namorada do Ben. Lembra dela dos filmes anteriores? Pois é, ela nunca superou o fato de Ben ter escolhido Mal, a filha da maior vilã de todas, em vez dela, uma princesa tradicional, certinha e bem vista por todos. E agora que ele vai se casar com Mal, Audrey surta de vez. Tomada pela inveja e pelo ressentimento, ela invade a sala do trono de Auradon, rouba a coroa do rei e, o mais importante, o cetro mágico da Malévola. É aí que a coisa começa a desandar de verdade. Assim que ela toca no cetro, Audrey se transforma, literalmente. O poder do cetro corrompe completamente o coração dela e ela vira uma bruxa poderosa e sombria,
decidida a destruir tudo que a Mal conquistou. Para ela, se ela não pode ser feliz, ninguém vai ser. A partir daí, Audrey começa a lançar feitiços por todo canto, enfeitiçando guardas, transformando pessoas em pedra e botando terror em Auradon. Enquanto isso, Mal e os outros ainda nem sabem o que está acontecendo. Eles estão voltando da ilha com os novos escolhidos, com a ideia de fechar a barreira assim que chegarem. Mal ainda acredita que isso vai evitar problemas, sem imaginar que o problema já começou dentro das muralhas do castelo. Primeiro, Audrey vai direto no coração do reino, o castelo. Lá, ela lança um feitiço poderoso que transforma os guardas em pedra, hipnotiza vários moradores e ainda rouba a alma da fera, o rei e pai do Ben. Ou seja, ela já começa detonando as figuras mais poderosas de Auradon. A intenção dela é bem clara: tomar o trono de volta à força, mostrar que ela deveria ter sido rainha e que ninguém devia ter colocado a Mal no centro das atenções. É vingança pura com um toque mágico, e tá todo mundo em pânico. Mal e os outros acabam de chegar com os novos filhos de vilões e são recebidos por uma cidade praticamente paralisada. É feitiço para todo lado. Assim que percebem o que está rolando, Mal tenta enfrentar Audrey com o próprio cetro, mas o poder é tão forte que nem ela, com toda a sua herança de vilã, consegue segurar a barra. O pior é que a Audrey some depois do ataque, deixando um rastro de destruição e pistas confusas. O grupo percebe que dessa vez não vai bastar coragem, vão precisar de magia pesada para reverter isso. É aí que a Mal tem uma ideia arriscadíssima: ir até a Ilha dos Perdidos, procurar o único que pode ajudá-los a combater um feitiço daquele nível, o próprio Hades. Sim, o vilão que tentou fugir da ilha e quase destruiu ela com um feitiço. Agora vira a única esperança. E mais chocante ainda, é revelado para todo mundo que Hades é o pai da Mal. Isso mesmo, a filha da Malévola também carrega o sangue do deus do submundo. Tá explicado porque ela é tão poderosa, né? Mal embarca nessa missão meio na surdina, sem contar pra ninguém, nem pro bem. Ela leva a Cilia junto, já que a garota conhece os caminhos da ilha melhor que ninguém. Ao chegar lá, Mal e Hades têm um reencontro bem tenso. Ele é sarcástico, debochado e deixa claro que não tá nem aí pra Auradon, nem pros mocinhos. Mas no fundo, a gente sente que ele ainda se importa um pouco com Mal, mesmo que ele não diga isso em voz alta. Ela pede ajuda e ele, depois de muita provocação, acaba cedendo. Ele entrega um fragmento do seu cristal mágico que tem um poder enorme, mas limitado. É a única chance de Mal conseguir quebrar o feitiço de Audrey. Enquanto isso, lá em Auradon, a situação continua se deteriorando. Audrey captura o Ben e, numa jogada cruel, transforma ele numa fera, igual o pai. A ideia é deixar a Mal desesperada, destruída por dentro. Só que o que Audrey não espera é que o resto do grupo, mesmo abalado, continua unido. Eve, Jay e Carlos decidem tomar a frente da resistência e ajudar quem foi afetado pela magia, enquanto a Mal ainda está na missão de retorno. Quando o Mal volta com o cristal, eles tentam usar o poder contra a magia de Audrey, mas não é tão simples. O cristal não é estável e o tempo está contra eles. Além disso, a Mal continua carregando o peso da decisão de fechar a barreira. Isso começa a gerar tensão dentro do grupo. Eve confronta a Mal, dizendo que todos merecem uma chance, não só quem teve sorte de ser escolhido. Ela lembra que o que os uniu desde o começo foi a possibilidade de mudar, e fechar essa porta seria trair tudo que eles lutaram até agora. Jay e Carlos também começam a questionar se vale mesmo a pena dividir o mundo entre Auradon e a ilha. Carlos, principalmente, que agora tem um amigo cãozinho Dude do lado, mostra que o amor, a amizade e a lealdade que eles encontraram fora da ilha deveriam ser acessíveis a todos. A tensão entre eles cresce, mas logo percebem que brigar agora não vai ajudar. O foco precisa separar Audrey e trazer o Ben de volta. Só que tem um problema. Audrey continua se escondendo, e o cetro da Malévola está ficando cada vez mais instável, ameaçando explodir magia sombria para todos os lados. Tudo indica que vai rolar um confronto final. Começamos com o grupo se reorganizando. A Mal está de volta com o cristal do Hades e mesmo com esse poder mágico nas mãos, a situação continua complicada. Audrey continua desaparecida, o Ben ainda está transformado em fera e muita gente segue sob os efeitos dos feitiços, inclusive os pais do Ben, a Fera e a Bella. A cidade está em estado de alerta total, parecendo uma terra encantada invertida, onde tudo que era belo está corrompido. E o clima entre o grupo também não está 100%.
A Mal carrega a culpa da possível destruição da barreira, o que causa uma divisão emocional entre os amigos. Mas eles não têm tempo para lamentos. Usando pistas mágicas e a intuição da Cilia, que se mostra super útil com seus conhecimentos de adivinhação, o grupo localiza Aldrin, que está escondida na Floresta Encantada, alimentando o poder do cetro da Malévola. E aí começa o plano para resgatar o Ben e enfrentar a bruxa poderosa que ela se tornou. Só que antes de ir, a Mal toma uma decisão corajosa. Ela conta a verdade sobre o pai dela para todo mundo. Diz que a filha do Hades, que o poder dela vem dessa linhagem, mas que isso não define quem ela é. É um momento forte, porque ela para de esconder o que tanto a deixava insegura e assume o próprio passado sem medo. Isso inspira os outros a fazerem o mesmo. Afinal, todos eles vieram da ilha. Todos carregam um pedaço de algo sombrio, mas são muito mais que isso. E é aí que o grupo se fortalece de novo. Na floresta, começa o confronto final. Aldrin está mais poderosa do que nunca, cheia de raiva e com o cetro cada vez mais instável. Mal chega com tudo e tenta convencê-la a parar, a escutar, a entender que não precisa continuar com aquela sede de vingança. Mas Aldrin está cega de mágoa. Diz que ninguém nunca a escolheu, que ela foi esquecida por todos, enquanto a Mal foi aceita mesmo sendo filha da maior vilã de todas. Ela se sente rejeitada e todo esse ressentimento virou combustível para sua fúria mágica. E aí começa a batalha mágica. Mal tenta usar o cristal do Hades contra o cetro da Malévola, mas os dois poderes se enfrentam com tanta força que tudo parece prestes a explodir. É uma luta intensa, com feitiços voando para todos os lados. O grupo corre para salvar o Ben enquanto ele ainda está transformado, e a Eve tenta alcançar Aldrin com empatia, lembrando ela de que todos eles carregam dores, mas podem escolher fazer algo bom com elas. No meio desse caos, o cristal da Mal começa a perder a força. Parece que ela vai ser derrotada. Mas é aí que o impossível acontece. Hades aparece. Ele, que parecia distante e desinteressado, surge para salvar a Mal na hora mais crítica. Com um gesto rápido, ele recarrega o cristal e dá poder suficiente para Mal derrotar Audrey. Mas não destruí-la. Ela não ataca com ódio, e sim com compaixão. Mal usa a magia para libertar Audrey do controle do cetro e faz ela dormir, quebrando os feitiços espalhados por Auradon. Com isso, tudo volta ao normal. As pessoas acordam do transe, os que tinham virado pedra se libertam, e o Ben volta à forma humana. O reino respira aliviado, mas o momento mais importante ainda está por vir. Depois de tudo isso, Mal percebe que o erro não foi só da Aldrin. A raiz de tudo está na separação entre Auradon e a ilha. Enquanto existir essa barreira, sempre vai haver ressentimento, rejeição e injustiça. Então, ela propõe algo que ninguém imaginava: destruir a barreira para sempre. Um só reino, sem muros, sem exclusão. Um lugar onde todos possam ter as mesmas chances, independente de onde vieram. Mal e seus amigos estão de volta à Ilha dos Perdidos para buscar mais filhos de vilões que vão ganhar uma chance em Auradon. Entre eles, a gente conhece Cilia, filha do Dr. Facilier, Squeaky e Squirmy, filhos do Sr. Smee. Mas enquanto esse time está tentando fazer a coisa certa, uma ameaça começa a se formar sem que ninguém perceba. Hades, isso mesmo, o deus do submundo, está na espreita e não está nem um pouco satisfeito com a maneira como foi esquecido pelo resto do mundo. Só que a grande virada vem mesmo quando o Ben, agora oficialmente rei de Auradon, decide pedir Mal em casamento. Isso deveria ser um momento de paz, mas é aí que tudo desanda. Mal fica com medo de que, se mais vilões entrarem em Auradon, possa acontecer algo perigoso, então ela toma uma decisão drástica: fechar a barreira da Ilha dos Perdidos para sempre. Isso mesmo, ela quer proteger Auradon, mas também acaba virando as costas para suas origens. Só que antes de conseguirem fechar a barreira, algo acontece. Audrey, aquela princesa que era apaixonada pelo Ben e não superou ter sido deixada de lado, encontra a coroa do rei e o cetro da Malévola. Ela se transforma completamente, vira uma vilã poderosa e começa a lançar feitiços por todo lado. Ela enfeitiça Auradon, transforma a gente em pedra, causa o maior caos e some com a fera do rei, pai do Ben. A cidade entra num estado de desespero total. Mal, mesmo machucada com tudo que está acontecendo, assume a responsabilidade de resolver o problema. E para isso, ela toma uma decisão ainda mais louca. Ela vai até o submundo pedir ajuda para o próprio Hades, que, aliás, é o pai dela. Isso mesmo, Mal é filha de Malévola e Hades. Agora tudo faz sentido, né? A intensidade dela, o poder
Enfim, esse reencontro com o pai é tenso, mas Hades dá um jeito de ajudá-la entregando um fragmento do seu cristal mágico que pode quebrar o feitiço de Audrey. Enquanto isso, o grupo de amigos precisa lidar com mais um problema. O Ben é sequestrado e transformado em uma fera. Audrey está fora de controle, cheia de raiva e mágoa, e ninguém sabe como detê-la. Mas aí entra em cena a união do grupo. Mal, Eve, Jay e Carlos, junto com os novatos da ilha, mostram que a única forma de vencer essa batalha é juntos. E com o poder do cristal de Hades, eles conseguem confrontar Audrey. No final, não é só a força mágica que resolve, mas sim o arrependimento de Audrey e o perdão da galera que mostra como todo mundo merece uma nova chance. A história já começa com energia total. Mal, Eve, Jay e Carlos estão a caminho da Ilha dos Perdidos de novo. Eles foram encarregados de selecionar mais alguns filhos de vilões para ganhar a chance de estudar em Auradon, assim como eles tiveram no começo da trilogia. E olha, essa missão não é moleza não. Eles têm que passar pela barreira mágica da ilha, que continua controlando quem entra e quem sai, e lá dentro a coisa continua do mesmo jeito. Tudo meio caótico, sombrio e cheio de crianças deixadas de lado só porque nasceram com o sangue ruim. Dessa vez, os escolhidos para sair da ilha são Cilia, filha do Dr. Fossilier, e os gêmeos Squeak e Squirmy, filhos do Sr. Smee, o ajudante do Capitão Gancho. A Cilia já chega mostrando que não vai ser fácil de dobrar. Ela é esperta, atrevida e bem desconfiada das promessas de Auradon, mas mesmo com os pés atrás, ela aceita embarcar nessa nova fase. Enquanto os nossos heróis estão ocupados com essa seleção, a gente já começa a sentir que tem algo estranho no ar. Tem uma sombra ali, por perto, alguém observando tudo de longe. Quem aparece? Hades, isso mesmo, o deus do submundo, que está preso na ilha junto com os outros vilões. Ele tenta atravessar a barreira quando ela se abre por um momento e quase consegue. Por um tris, ele não escapa. Só que ele joga um feitiço e acerta a Mal, que mal consegue segurar a barra. Esse ataque é o primeiro sinal de que a ilha está mais perigosa do que nunca. Depois dessa, Mal começa a repensar tudo. Ela tem um peso enorme nas costas. Já não é só a filha da Malévola, agora ela também é a futura rainha de Auradon, porque o Ben, o rei, decidiu pedi-la em casamento. Sim, o cara ama tanto a Mal que faz um pedido oficial de noivado. Ele acha que esse é o próximo passo lógico depois de tudo que viveram juntos. Mal aceita, mas por dentro ela está cheia de dúvidas, especialmente por causa desse ataque de Hades e do risco constante da ilha. E aí vem a decisão polêmica. Mal propõe fechar a barreira da Ilha dos Perdidos para sempre. Para ela, isso vai evitar que vilões como Hades causem mais destruição em Auradon. Ela quer proteger o reino e todas as pessoas que ama, mas ao mesmo tempo isso significa impedir que outras crianças da ilha tenham a mesma chance que ela teve. Eve fica bem decepcionada com essa ideia. Afinal, ela mesma só pôde mudar de vida porque alguém acreditou nela. Enquanto esse dilema tá rolando, a gente vê uma personagem que parecia esquecida voltar com tudo. Audrey, a ex-namorada do Ben. Lembra dela dos filmes anteriores? Pois é, ela nunca superou o fato de Ben ter escolhido Mal, a filha da maior vilã de todas, em vez dela, uma princesa tradicional, certinha e bem vista por todos. E agora que ele vai se casar com Mal, Audrey surta de vez. Tomada pela inveja e pelo ressentimento, ela invade a sala do trono de Auradon, rouba a coroa do rei e, o mais importante, o cetro mágico da Malévola. É aí que a coisa começa a desandar de verdade. Assim que ela toca no cetro, Audrey se transforma, literalmente. O poder do cetro corrompe completamente o coração dela e ela vira uma bruxa poderosa e sombria, decidida a destruir tudo que a Mal conquistou. Para ela, se ela não pode ser feliz, ninguém vai ser. A partir daí, Audrey começa a lançar feitiços por todo canto, enfeitiçando guardas, transformando pessoas em pedra e botando terror em Auradon. Enquanto isso, Mal e os outros ainda nem sabem o que está acontecendo. Eles estão voltando da ilha com os novos escolhidos, com a ideia de fechar a barreira assim que chegarem. Mal ainda acredita que isso vai evitar problemas, sem imaginar que o problema já começou dentro das muralhas do castelo. Primeiro, Audrey vai direto no coração do reino, o castelo. Lá, ela lança um feitiço poderoso que transforma os guardas em pedra, hipnotiza vários moradores e ainda rouba a alma da fera, o rei e pai do Ben. Ou seja, ela já começa detonando as figuras mais poderosas de Auradon. A intenção dela é bem clara, tomar o trono de volta à força,
mostrar que ela deveria ter sido rainha e que ninguém devia ter colocado a Mal no centro das atenções. É vingança pura com um toque mágico, e tá todo mundo em pânico. Mal e os outros acabam de chegar com os novos filhos de vilões e são recebidos por uma cidade praticamente paralisada. É feitiço para todo lado. Assim que percebem o que está rolando, Mal tenta enfrentar Audrey com o próprio cetro, mas o poder é tão forte que nem ela, com toda a sua herança de vilã, consegue segurar a barra. O pior é que a Audrey some depois do ataque, deixando um rastro de destruição e pistas confusas. O grupo percebe que dessa vez não vai bastar coragem, vão precisar de magia pesada para reverter isso. É aí que a Mal tem uma ideia arriscadíssima: ir até a Ilha dos Perdidos, procurar o único que pode ajudá-los a combater um feitiço daquele nível, o próprio Hades. Sim, o vilão que tentou fugir da ilha e quase destruiu ela com um feitiço. Agora vira a única esperança. E mais chocante ainda, é revelado para todo mundo que Hades é o pai da Mal. Isso mesmo, a filha da Malévola também carrega o sangue do deus do submundo. Tá explicado porque ela é tão poderosa, né? Mal embarca nessa missão meio na surdina, sem contar pra ninguém, nem pro bem. Ela leva a Cilia junto, já que a garota conhece os caminhos da ilha melhor que ninguém. Ao chegar lá, Mal e Hades têm um reencontro bem tenso. Ele é sarcástico, debochado e deixa claro que não tá nem aí pra Auradon, nem pros mocinhos. Mas no fundo, a gente sente que ele ainda se importa um pouco com Mal, mesmo que ele não diga isso em voz alta. Ela pede ajuda e ele, depois de muita provocação, acaba cedendo. Ele entrega um fragmento do seu cristal mágico que tem um poder enorme, mas limitado. É a única chance de Mal conseguir quebrar o feitiço de Audrey. Enquanto isso, lá em Auradon, a situação continua se deteriorando. Audrey captura o Ben e, numa jogada cruel, transforma ele numa fera, igual o pai. A ideia é deixar a Mal desesperada, destruída por dentro. Só que o que Audrey não espera é que o resto do grupo, mesmo abalado, continua unido. Eve, Jay e Carlos decidem tomar a frente da resistência e ajudar quem foi afetado pela magia, enquanto a Mal ainda está na missão de retorno. Quando o Mal volta com o cristal, eles tentam usar o poder contra a magia de Audrey, mas não é tão simples. O cristal não é estável e o tempo está contra eles. Além disso, a Mal continua carregando o peso da decisão de fechar a barreira. Isso começa a gerar tensão dentro do grupo. Eve confronta a Mal, dizendo que todos merecem uma chance, não só quem teve sorte de ser escolhido. Ela lembra que o que os uniu desde o começo foi a possibilidade de mudar, e fechar essa porta seria trair tudo que eles lutaram até agora. Jay e Carlos também começam a questionar se vale mesmo a pena dividir o mundo entre Auradon e a ilha. Carlos, principalmente, que agora tem um amigo cãozinho Dude do lado, mostra que o amor, a amizade e a lealdade que eles encontraram fora da ilha deveriam ser acessíveis a todos. A tensão entre eles cresce, mas logo percebem que brigar agora não vai ajudar. O foco precisa separar Audrey e trazer o Ben de volta. Só que tem um problema. Audrey continua se escondendo, e o cetro da Malévola está ficando cada vez mais instável, ameaçando explodir magia sombria para todos os lados. Tudo indica que vai rolar um confronto final. Começamos com o grupo se reorganizando. A Mal está de volta com o cristal do Hades e mesmo com esse poder mágico nas mãos, a situação continua complicada. Audrey continua desaparecida, o Ben ainda está transformado em fera e muita gente segue sobre os efeitos dos feitiços, inclusive os pais do Ben, a Fera e a Bella. A cidade está em estado de alerta total, parecendo uma terra encantada invertida, onde tudo que era belo está corrompido. E o clima entre o grupo também não está 100%. A Mal carrega a culpa da possível destruição da barreira, o que causa uma divisão emocional entre os amigos. Mas eles não têm tempo para lamentos. Usando pistas mágicas e a intuição da Cilia, que se mostra super útil com seus conhecimentos de adivinhação, o grupo localiza Audrey, que está escondida na Floresta Encantada, alimentando o poder do cetro da Malévola. E aí começa o plano para resgatar o Ben e enfrentar a bruxa poderosa que ela se tornou. Só que antes de ir, a Mal toma uma decisão corajosa. Ela conta a verdade sobre o pai dela para todo mundo. Diz que a filha do Hades, que o poder dela vem dessa linhagem, mas que isso não define quem ela é. É um momento forte, porque ela para de esconder o que tanto a deixava insegura e assume o próprio passado sem medo. Isso inspira os outros a fazerem o mesmo. Afinal, todos eles vieram da ilha. Todos carregam um pedaço de algo sombrio, mas são muito mais que isso. E é aí que o grupo se fortalece de novo.
Na floresta, começa o confronto final. Aldrin está mais poderosa do que nunca, cheia de raiva e com o cetro cada vez mais instável. Mal chega com tudo e tenta convencê-la a parar, a escutar, a entender que não precisa continuar com aquela sede de vingança. Mas Aldrin está cega de mágoa. Diz que ninguém nunca a escolheu, que ela foi esquecida por todos, enquanto a Mal foi aceita, mesmo sendo filha da maior vilã de todas. Ela se sente rejeitada, e todo esse ressentimento virou combustível para sua fúria mágica. E aí começa a batalha mágica. Mal tenta usar o cristal do Hades contra o cetro da Malévola, mas os dois poderes se enfrentam com tanta força que tudo parece prestes a explodir. É uma luta intensa, com feitiços voando para todos os lados. O grupo corre para salvar o Ben enquanto ele ainda está transformado, e a Eve tenta alcançar Aldrin com empatia, lembrando ela de que todos eles carregam dores, mas podem escolher fazer algo bom com elas. No meio desse caos, o cristal da Mal começa a perder a força. Parece que ela vai ser derrotada. Mas é aí que o impossível acontece. Hades aparece. Ele, que parecia distante e desinteressado, surge para salvar a Mal na hora mais crítica. Com um gesto rápido, ele recarrega o cristal e dá poder suficiente para Mal derrotar Audrey. Mas não destruí-la. Ela não ataca com ódio, e sim com compaixão. Mal usa a magia para libertar Audrey do controle do cetro e faz ela dormir, quebrando os feitiços espalhados por Auradon. Com isso, tudo volta ao normal. As pessoas acordam do transe, os que tinham virado pedra se libertam, e o Ben volta à forma humana. O reino respira aliviado, mas o momento mais importante ainda está por vir. Depois de tudo isso, Mal percebe que o erro não foi só da Aldrin. A raiz de tudo está na separação entre Auradon e a ilha. Enquanto existir essa barreira, sempre vai haver ressentimento, rejeição e injustiça. Então, ela propõe algo que ninguém imaginava: destruir a barreira para sempre. Um só reino, sem muros, sem exclusão. Um lugar onde todos possam ter as mesmas chances, independente de onde vieram. Mal e seus amigos estão de volta à Ilha dos Perdidos para buscar mais filhos de vilões que vão ganhar uma chance em Auradon. Entre eles, a gente conhece Cilia, filha do Dr. Facilier, Squeaky e Squirmy, filhos do Sr. Smee. Mas enquanto esse time está tentando fazer a coisa certa, uma ameaça começa a se formar sem que ninguém perceba. Hades, isso mesmo, o deus do submundo, tá na espreita, e não tá nem um pouco satisfeito com a maneira como foi esquecido pelo resto do mundo. Só que a grande virada vem mesmo quando o Ben, agora oficialmente rei de Auradon, decide pedir Mal em casamento. Isso deveria ser um momento de paz, mas é aí que tudo desanda. Mal fica com medo de que, se mais vilões entrarem em Auradon, possa acontecer algo perigoso, então ela toma uma decisão drástica: fechar a barreira da Ilha dos Perdidos para sempre. Isso mesmo, ela quer proteger Auradon, mas também acaba virando as costas para suas origens. Só que antes de conseguirem fechar a barreira, algo acontece. Audrey, aquela princesa que era apaixonada pelo Ben e não superou ter sido deixada de lado, encontra a coroa do rei e o cetro da Malévola. Ela se transforma completamente, vira uma vilã poderosa e começa a lançar feitiços por todo lado. Ela enfeitiça Auradon, transforma a gente em pedra, causa o maior caos e some com a fera do rei, pai do Ben. A cidade entra num estado de desespero total. Mal, mesmo machucada com tudo que está acontecendo, assume a responsabilidade de resolver o problema. E para isso, ela toma uma decisão ainda mais louca. Ela vai até o submundo pedir ajuda para o próprio Hades, que, aliás, é o pai dela. Isso mesmo, Mal é filha de Malévola e Hades. Agora tudo faz sentido, né? A intensidade dela, o poder, enfim, esse reencontro com o pai é tenso, mas Hades dá um jeito de ajudá-la entregando um fragmento do seu cristal mágico que pode quebrar o feitiço de Audrey. Enquanto isso, o grupo de amigos precisa lidar com mais um problema. O Ben é sequestrado e transformado em uma fera. Audrey está fora de controle, cheia de raiva e mágoa, e ninguém sabe como detê-la. Mas aí entra em cena a união do grupo. Mal, Eve, Jay e Carlos, junto com os novatos da ilha, mostram que a única forma de vencer essa batalha é juntos. E com o poder do cristal de Hades, eles conseguem confrontar Audrey. No final, não é só a força mágica que resolve, mas sim o arrependimento de Audrey e o perdão da galera, que mostra como todo mundo merece uma nova chance. A história já começa com energia total. Mal, Eve, Jay e Carlos estão a caminho da Ilha dos Perdidos de novo.
Eles foram encarregados de selecionar mais alguns filhos de vilões para ganhar a chance de estudar em Auradon, assim como eles tiveram no começo da trilogia. E olha, essa missão não é moleza não. Eles têm que passar pela barreira mágica da ilha, que continua controlando quem entra e quem sai, e lá dentro a coisa continua do mesmo jeito. Tudo meio caótico, sombrio e cheio de crianças deixadas de lado só porque nasceram com sangue ruim. Dessa vez, os escolhidos para sair da ilha são Cilia, filha do Dr. Fossilier, e os gêmeos Squeak e Squirmy, filhos do Sr. Smee, o ajudante do Capitão Gancho. A Cilia já chega mostrando que não vai ser fácil de dobrar. Ela é esperta, atrevida e bem desconfiada das promessas de Auradon, mas mesmo com os pés atrás, ela aceita embarcar nessa nova fase. Enquanto os nossos heróis estão ocupados com essa seleção, a gente já começa a sentir que tem algo estranho no ar. Tem uma sombra ali, por perto, alguém observando tudo de longe. Quem aparece? Hades, isso mesmo, o deus do submundo, que está preso na ilha junto com os outros vilões. Ele tenta atravessar a barreira quando ela se abre por um momento e quase consegue. Por um tris, ele não escapa. Só que ele joga um feitiço e acerta a Mal, que mal consegue segurar a barra. Esse ataque é o primeiro sinal de que a ilha está mais perigosa do que nunca. Depois dessa, Mal começa a repensar tudo. Ela tem um peso enorme nas costas. Já não é só a filha da Malévola, agora ela também é a futura rainha de Auradon, porque o Ben, o rei, decidiu pedi-la em casamento. Sim, o cara ama tanto a Mal que faz um pedido oficial de noivado. Ele acha que esse é o próximo passo lógico depois de tudo que viveram juntos. Mal aceita, mas por dentro ela tá cheia de dúvidas, especialmente por causa desse ataque de Hades e do risco constante da ilha. E aí vem a decisão polêmica. Mal propõe fechar a barreira da Ilha dos Perdidos para sempre. Para ela, isso vai evitar que vilões como Hades causem mais destruição em Auradon. Ela quer proteger o reino e todas as pessoas que ama, mas ao mesmo tempo isso significa impedir que outras crianças da ilha tenham a mesma chance que ela teve. Eve fica bem decepcionada com essa ideia. Afinal, ela mesma só pôde mudar de vida porque alguém acreditou nela. Enquanto esse dilema tá rolando, a gente vê uma personagem que parecia esquecida voltar com tudo. Audrey, a ex-namorada do Ben. Lembra dela dos filmes anteriores? Pois é, ela nunca superou o fato de Ben ter escolhido Mal, a filha da maior vilã de todas, em vez dela, uma princesa tradicional, certinha e bem vista por todos. E agora que ele vai se casar com Mal, Audrey surta de vez. Tomada pela inveja e pelo ressentimento, ela invade a sala do trono de Auradon, rouba a coroa do rei e, o mais importante, o cetro mágico da Malévola. É aí que a coisa começa a desandar de verdade. Assim que ela toca no cetro, Audrey se transforma, literalmente. O poder do cetro corrompe completamente o coração dela e ela vira uma bruxa poderosa e sombria, decidida a destruir tudo que a Mal conquistou. Para ela, se ela não pode ser feliz, ninguém vai ser. A partir daí, Audrey começa a lançar feitiços por todo o canto, enfeitiçando guardas, transformando pessoas em pedra e botando terror em Auradon. Enquanto isso, Mal e os outros ainda nem sabem o que está acontecendo. Eles estão voltando da ilha com os novos escolhidos, com a ideia de fechar a barreira assim que chegarem. Mal ainda acredita que isso vai evitar problemas, sem imaginar que o problema já começou dentro das muralhas do castelo. Primeiro, Audrey vai direto no coração do reino, o castelo. Lá, ela lança um feitiço poderoso que transforma os guardas em pedra, hipnotiza vários moradores e ainda rouba a alma da fera, o rei e pai do Ben. Ou seja, ela já começa detonando as figuras mais poderosas de Auradon. A intenção dela é bem clara, tomar o trono de volta à força, mostrar que ela deveria ter sido rainha e que ninguém devia ter colocado a Mal no centro das atenções. É vingança pura com toque mágico, e tá todo mundo em pânico. Mal e os outros acabam de chegar com os novos filhos de vilões, e são recebidos por uma cidade praticamente paralisada. É feitiço para todo lado. Assim que percebem o que está rolando, Mal tenta enfrentar Audrey com o próprio cetro, mas o poder é tão forte que nem ela, com toda a sua herança de vilã, consegue segurar a barra. O pior é que a Audrey some depois do ataque, deixando um rastro de destruição e pistas confusas. O grupo percebe que dessa vez não vai bastar coragem, vão precisar de magia pesada para reverter isso. É aí que a Mal tem uma ideia arriscadíssima, ir até a Ilha dos Perdidos, procurar o único que pode ajudá-los a combater um feitiço daquele nível, o próprio Hades. Sim, o vilão que tentou fugir da ilha e quase destruiu ela com o feitiço.
agora vira a única esperança. E mais chocante ainda, é revelado para todo mundo que Hades é o pai da Mal. Isso mesmo, a filha da Malévola também carrega o sangue do deus do submundo. Tá explicado porque ela é tão poderosa, né? Mal embarca nessa missão meio na surdina, sem contar pra ninguém, nem pro bem. Ela leva a Cilia junto, já que a garota conhece os caminhos da ilha melhor que ninguém. Ao chegar lá, Mal e Hades têm um reencontro bem tenso. Ele é sarcástico, debochado e deixa claro que não tá nem aí pra Auradon, nem pros mocinhos. Mas no fundo, a gente sente que ele ainda se importa um pouco com Mal, mesmo que ele não diga isso em voz alta. Ela pede ajuda e ele, depois de muita provocação, acaba cedendo. Ele entrega um fragmento do seu cristal mágico que tem um poder enorme, mas limitado. É a única chance de Mal conseguir quebrar o feitiço de Aldrin. Enquanto isso, lá em Auradon, a situação continua se deteriorando. Aldrin captura o Ben e, numa jogada cruel, transforma ele numa fera, igual o pai. A ideia é deixar a Mal desesperada, destruída por dentro. Só que o que Aldrin não espera é que o resto do grupo, mesmo abalado, continua unido. Eve, Jay e Carlos decidem tomar a frente da resistência e ajudar quem foi afetado pela magia, enquanto a Mal ainda está na missão de retorno. Quando o Mal volta com o cristal, eles tentam usar o poder contra a magia de Aldrin, mas não é tão simples. O cristal não é estável e o tempo está contra eles. Além disso, a Mal continua carregando o peso da decisão de fechar a barreira. Isso começa a gerar tensão dentro do grupo. Eve confronta a Mal, dizendo que todos merecem uma chance, não só quem teve sorte de ser escolhido. Ela lembra que o que os uniu desde o começo foi a possibilidade de mudar, e fechar essa porta seria trair tudo que eles lutaram até agora. Jay e Carlos também começam a questionar se vale mesmo a pena dividir o mundo entre Auradon e a ilha. Carlos, principalmente, que agora tem um amigo cãozinho Dude do lado, mostra que o amor, a amizade e a lealdade que eles encontraram fora da ilha deveriam ser acessíveis a todos. A tensão entre eles cresce, mas logo percebem que brigar agora não vai ajudar. O foco precisa separar Aldrin e trazer o Ben de volta. Só que tem um problema. Aldrin continua se escondendo, e o cetro da Malévola está ficando cada vez mais instável, ameaçando explodir magia sombria para todos os lados. Tudo indica que vai rolar um confronto final. Começamos com o grupo se reorganizando. A Mal está de volta com o cristal do Hades e mesmo com esse poder mágico nas mãos, a situação continua complicada. Aldrin continua desaparecida, o Ben ainda está transformado em fera e muita gente segue sob os efeitos dos feitiços, inclusive os pais do Ben, a Fera e a Bela. A cidade está em estado de alerta total, parecendo uma terra encantada invertida, onde tudo que era belo está corrompido. E o clima entre o grupo também não está 100%. A Mal carrega a culpa da possível destruição da barreira, o que causa uma divisão emocional entre os amigos. Mas eles não têm tempo para lamentos. Usando pistas mágicas e a intuição da Cilia, que se mostra super útil com seus conhecimentos de adivinhação, o grupo localiza Aldrin, que está escondida na Floresta Encantada, alimentando o poder do cetro da Malévola. E aí começa o plano para resgatar o Ben e enfrentar a bruxa poderosa que ela se tornou. Só que antes de ir, a Mal toma uma decisão corajosa. Ela conta a verdade sobre o pai dela para todo mundo. Diz que a filha do Hades, que o poder dela vem dessa linhagem, mas que isso não define quem ela é. É um momento forte, porque ela para de esconder o que tanto a deixava insegura e assume o próprio passado sem medo. Isso inspira os outros a fazerem o mesmo. Afinal, todos eles vieram da ilha. Todos carregam um pedaço de algo sombrio, mas são muito mais que isso. E é aí que o grupo se fortalece de novo. Na floresta, começa o confronto final. Aldrin está mais poderosa do que nunca, cheia de raiva e com o cetro cada vez mais instável. Mal chega com tudo e tenta convencê-la a parar, a escutar, a entender que não precisa continuar com aquela sede de vingança. Mas Aldrin está cega de mágoa. Diz que ninguém nunca a escolheu, que ela foi esquecida por todos, enquanto a Mal foi aceita mesmo sendo filha da maior vilã de todas. Ela se sente rejeitada e todo esse ressentimento virou combustível para sua fúria mágica. E aí começa a batalha mágica. Mal tenta usar o cristal do Hades contra o cetro da Malévola, mas os dois poderes se enfrentam com tanta força que tudo parece prestes a explodir. É uma luta intensa, com feitiços voando para todos os lados. O grupo corre para salvar o Ben enquanto ele ainda está transformado e a Eve tenta alcançar Aldrin com empatia, lembrando ela de que todos eles carregam dores, mas podem escolher fazer algo bom com elas.
No meio desse caos, o cristal da Mal começa a perder a força. Parece que ela vai ser derrotada. Mas é aí que o impossível acontece. Hades aparece. Ele, que parecia distante e desinteressado, surge para salvar a Mal na hora mais crítica. Com um gesto rápido, ele recarrega o cristal e dá poder suficiente para Mal derrotar Audrey. Mas não destruí-la. Ela não ataca com ódio, e sim com compaixão. Mal usa a magia para libertar Audrey do controle do cetro e faz ela dormir, quebrando os feitiços espalhados por Auradon. Com isso, tudo volta ao normal. As pessoas acordam do transe, os que tinham virado pedra se libertam, e o bem volta à forma humana. O reino respira aliviado, mas o momento mais importante ainda está por vir. Depois de tudo isso, Mal percebe que o erro não foi só da Audrey. A raiz de tudo está na separação entre Auradon e a ilha. Enquanto existir essa barreira, sempre vai haver ressentimento, rejeição e injustiça. Então, ela propõe algo que ninguém imaginava: destruir a barreira para sempre. Um só reino, sem muros, sem exclusão. Um lugar onde todos possam ter as mesmas chances, independente de onde vieram. Mal e seus amigos estão de volta à Ilha dos Perdidos para buscar mais filhos de vilões que vão ganhar uma chance em Auradon. Entre eles, a gente conhece Cilia, filha do Dr. Facilier, Squeaky e Squirmy, filhos do Sr. Smee. Mas enquanto esse time está tentando fazer a coisa certa, uma ameaça começa a se formar sem que ninguém perceba. Hades, isso mesmo, o deus do submundo, está na espreita, e não está nem um pouco satisfeito com a maneira como foi esquecido pelo resto do mundo. Só que a grande virada vem mesmo quando o Ben, agora oficialmente rei de Auradon, decide pedir Mal em casamento. Isso deveria ser um momento de paz, mas é aí que tudo desanda. Mal fica com medo de que, se mais vilões entrarem em Auradon, possa acontecer algo perigoso, então ela toma uma decisão drástica: fechar a barreira da Ilha dos Perdidos para sempre. Isso mesmo, ela quer proteger Auradon, mas também acaba virando as costas para suas origens. Só que antes de conseguirem fechar a barreira, algo acontece. Audrey, aquela princesa que era apaixonada pelo Ben e não superou ter sido deixada de lado, encontra a coroa do rei e o cetro da Malévola. Ela se transforma completamente, vira uma vilã poderosa e começa a lançar feitiços por todo lado. Ela enfeitiça Auradon, transforma a gente em pedra, causa o maior caos e some com a fera do rei, pai do Ben. A cidade entra num estado de desespero total. Mal, mesmo machucada com tudo que está acontecendo, assume a responsabilidade de resolver o problema. E para isso, ela toma uma decisão ainda mais louca. Ela vai até o submundo pedir ajuda para o próprio Hades, que, aliás, é o pai dela. Isso mesmo, Mal é filha de Malévola e Hades. Agora tudo faz sentido, né? A intensidade dela, o poder, enfim, esse reencontro com o pai é tenso, mas Hades dá um jeito de ajudá-la entregando um fragmento do seu cristal mágico que pode quebrar o feitiço de Audrey. Enquanto isso, o grupo de amigos precisa lidar com mais um problema. O Ben é sequestrado e transformado em uma fera. Audrey está fora de controle, cheia de raiva e mágoa, e ninguém sabe como detê-la. Mas aí entra em cena a união do grupo. Mal, Eve, Jay e Carlos, junto com os novatos da ilha, mostram que a única forma de vencer essa batalha é juntos. E com o poder do cristal de Hades, eles conseguem confrontar Audrey. No final, não é só a força mágica que resolve, mas sim o arrependimento de Audrey e o perdão da galera, que mostra como todo mundo merece uma nova chance. A história já começa com energia total. Mal, Eve, Jay e Carlos estão a caminho da Ilha dos Perdidos de novo. Eles foram encarregados de selecionar mais alguns filhos de vilões para ganhar a chance de estudar em Auradon, assim como eles tiveram no começo da trilogia. E olha, essa missão não é moleza não. Eles têm que passar pela barreira mágica da ilha, que continua controlando quem entra e quem sai, e lá dentro a coisa continua do mesmo jeito. Tudo meio caótico, sombrio e cheio de crianças deixadas de lado só porque nasceram com sangue ruim. Dessa vez, os escolhidos para sair da ilha são Cilia, filha do Dr. Facilier, e os gêmeos Squeaky e Squirmy, filhos do Sr. Smee, o ajudante do Capitão Gancho. A Cilia já chega mostrando que não vai ser fácil de dobrar. Ela é esperta, atrevida e bem desconfiada das promessas de Auradon, mas mesmo com os pés atrás, ela aceita embarcar nessa nova fase. Enquanto os nossos heróis estão ocupados com essa seleção, a gente já começa a sentir que tem algo estranho no ar. Tem uma sombra ali, por perto, alguém observando tudo de longe. Quem aparece?
Hades, isso mesmo, o deus do submundo, que está preso na ilha junto com os outros vilões. Ele tenta atravessar a barreira quando ela se abre por um momento e quase consegue. Por um tris, ele não escapa. Só que ele joga um feitiço e acerta a Mal, que mal consegue segurar a barra. Esse ataque é o primeiro sinal de que a ilha está mais perigosa do que nunca. Depois dessa, Mal começa a repensar tudo. Ela tem um peso enorme nas costas. Já não é só a filha da Malévola, agora ela também é a futura rainha de Auradon, porque o Ben, o rei, decidiu pedi-la em casamento. Sim, o cara ama tanto a Mal que faz um pedido oficial de noivado. Ele acha que esse é o próximo passo lógico depois de tudo que viveram juntos. Mal aceita, mas por dentro ela tá cheia de dúvidas, especialmente por causa desse ataque de Hades e do risco constante da ilha. E aí vem a decisão polêmica. Mal propõe fechar a barreira da Ilha dos Perdidos para sempre. Para ela, isso vai evitar que vilões como Hades causem mais destruição em Auradon. Ela quer proteger o reino e todas as pessoas que ama, mas ao mesmo tempo isso significa impedir que outras crianças da ilha tenham a mesma chance que ela teve. Eve fica bem decepcionada com essa ideia. Afinal, ela mesma só pôde mudar de vida porque alguém acreditou nela. Enquanto esse dilema tá rolando, a gente vê uma personagem que parecia esquecida voltar com tudo. Audrey, a ex-namorada do Ben. Lembra dela dos filmes anteriores? Pois é, ela nunca superou o fato de Ben ter escolhido Mal, a filha da maior vilã de todas, em vez dela, uma princesa tradicional, certinha e bem vista por todos. E agora que ele vai se casar com Mal, Audrey surta de vez. Tomada pela inveja e pelo ressentimento, ela invade a sala do trono de Auradon, rouba a coroa do rei e, o mais importante, o cetro mágico da Malévola. É aí que a coisa começa a desandar de verdade. Assim que ela toca no cetro, Audrey se transforma, literalmente. O poder do cetro corrompe completamente o coração dela e ela vira uma bruxa poderosa e sombria, decidida a destruir tudo que a Mal conquistou. Para ela, se ela não pode ser feliz, ninguém vai ser. A partir daí, Audrey começa a lançar feitiços por todo canto, enfeitiçando guardas, transformando pessoas em pedra e botando terror em Auradon. Enquanto isso, Mal e os outros ainda nem sabem o que está acontecendo. Eles estão voltando da ilha com os novos escolhidos, com a ideia de fechar a barreira assim que chegarem. Mal ainda acredita que isso vai evitar problemas, sem imaginar que o problema já começou dentro das muralhas do castelo. Primeiro, Audrey vai direto no coração do reino, o castelo. Lá, ela lança um feitiço poderoso que transforma os guardas em pedra, hipnotiza vários moradores e ainda rouba a alma da fera, o rei e pai do Ben. Ou seja, ela já começa detonando as figuras mais poderosas de Auradon. A intenção dela é bem clara, tomar o trono de volta à força, mostrar que ela deveria ter sido rainha e que ninguém devia ter colocado a Mal no centro das atenções. É vingança pura com um toque mágico. E tá todo mundo em pânico. Mal e os outros acabam de chegar com os novos filhos de vilões e são recebidos por uma cidade praticamente paralisada. É feitiço para todo lado. Assim que percebem o que está rolando, Mal tenta enfrentar Audrey com o próprio cetro, mas o poder é tão forte que nem ela, com toda a sua herança de vilã, consegue segurar a barra. O pior é que a Audrey some depois do ataque, deixando um rastro de destruição e pistas confusas. O grupo percebe que dessa vez não vai bastar coragem, vão precisar de magia pesada para reverter isso. É aí que a Mal tem uma ideia arriscadíssima, ir até a Ilha dos Perdidos, procurar o único que pode ajudá-los a combater um feitiço daquele nível, o próprio Hades. Sim, o vilão que tentou fugir da ilha e quase destruiu ela com um feitiço. Agora vira a única esperança. E mais chocante ainda, é revelado para todo mundo que Hades é o pai da Mal. Isso mesmo, a filha da Malévola também carrega o sangue do deus do submundo. Tá explicado porque ela é tão poderosa, né? Mal embarca nessa missão meio na surdina, sem contar pra ninguém, nem pro Ben. Ela leva a Cilia junto, já que a garota conhece os caminhos da ilha melhor que ninguém. Ao chegar lá, Mal e Hades têm um reencontro bem tenso. Ele é sarcástico, debochado e deixa claro que não tá nem aí pra Auradon, nem pros mocinhos. Mas no fundo, a gente sente que ele ainda se importa um pouco com Mal, mesmo que ele não diga isso em voz alta. Ela pede ajuda e ele, depois de muita provocação, acaba cedendo. Ele entrega um fragmento do seu cristal mágico que tem um poder enorme, mas limitado. É a única chance de Mal conseguir quebrar o feitiço de Audrey. Enquanto isso, lá em Auradon, a situação continua se deteriorando.
Aldrin captura o Ben e, numa jogada cruel, transforma ele numa fera, igual o pai. A ideia é deixar a Mal desesperada, destruída por dentro. Só que o que Aldrin não espera é que o resto do grupo, mesmo abalado, continua unido. Eve, Jay e Carlos decidem tomar a frente da resistência e ajudar quem foi afetado pela magia, enquanto a Mal ainda está na missão de retorno. Quando o Mal volta com o cristal, eles tentam usar o poder contra a magia de Aldrin, mas não é tão simples. O cristal não é estável e o tempo está contra eles. Além disso, a Mal continua carregando o peso da decisão de fechar a barreira. Isso começa a gerar tensão dentro do grupo. Eve confronta a Mal, dizendo que todos merecem uma chance, não só quem teve sorte de ser escolhido. Ela lembra que o que os uniu desde o começo foi a possibilidade de mudar, e fechar essa porta seria trair tudo que eles lutaram até agora. Jay e Carlos também começam a questionar se vale mesmo a pena dividir o mundo entre Auradon e a ilha. Carlos, principalmente, que agora tem um amigo cãozinho Dude do lado, mostra que o amor, a amizade e a lealdade que eles encontraram fora da ilha deveriam ser acessíveis a todos. A tensão entre eles cresce, mas logo percebem que brigar agora não vai ajudar. O foco precisa separar Aldrin e trazer o Ben de volta. Só que tem um problema. Aldrin continua se escondendo, e o cetro da Malévola está ficando cada vez mais instável, ameaçando explodir magia sombria para todos os lados. Tudo indica que vai rolar um confronto final. Começamos com o grupo se reorganizando. A Mal está de volta com o cristal do Hades e mesmo com esse poder mágico nas mãos, a situação continua complicada. Aldrin continua desaparecida, o Ben ainda está transformado em fera e muita gente segue sob os efeitos dos feitiços, inclusive os pais do Ben, a Fera e a Bela. A cidade está em estado de alerta total, parecendo uma terra encantada invertida, onde tudo que era belo está corrompido. E o clima entre o grupo também não está 100%. A Mal carrega a culpa da possível destruição da barreira, o que causa uma divisão emocional entre os amigos. Mas eles não têm tempo para lamentos. Usando pistas mágicas e a intuição da Cilia, que se mostra super útil com seus conhecimentos de adivinhação, o grupo localiza Aldrin, que está escondida na Floresta Encantada, alimentando o poder do cetro da Malévola. E aí começa o plano para resgatar o Ben e enfrentar a bruxa poderosa que ela se tornou. Só que antes de ir, a Mal toma uma decisão corajosa. Ela conta a verdade sobre o pai dela para todo mundo. Diz que a filha do Hades, que o poder dela vem dessa linhagem, mas que isso não define quem ela é. É um momento forte, porque ela para de esconder o que tanto a deixava insegura e assume o próprio passado sem medo. Isso inspira os outros a fazerem o mesmo. Afinal, todos eles vieram da ilha. Todos carregam um pedaço de algo sombrio, mas são muito mais que isso. E é aí que o grupo se fortalece de novo. Na floresta, começa o confronto final. Aldrin está mais poderosa do que nunca, cheia de raiva e com o cetro cada vez mais instável. Mal chega com tudo e tenta convencê-la a parar, a escutar, a entender que não precisa continuar com aquela sede de vingança. Mas Aldrin está cega de mágoa. Diz que ninguém nunca a escolheu, que ela foi esquecida por todos, enquanto a Mal foi aceita mesmo sendo filha da maior vilã de todas. Ela se sente rejeitada e todo esse ressentimento virou combustível para sua fúria mágica. E aí começa a batalha mágica. Mal tenta usar o cristal do Hades contra o cetro da Malévola, mas os dois poderes se enfrentam com tanta força que tudo parece prestes a explodir. É uma luta intensa, com feitiços voando para todos os lados. O grupo corre para salvar o Ben enquanto ele ainda está transformado e a Eve tenta alcançar Aldrin com empatia, lembrando ela de que todos eles carregam dores, mas podem escolher fazer algo bom com elas. No meio desse caos, o cristal da Mal começa a perder a força. Parece que ela vai ser derrotada. Mas é aí que o impossível acontece. Hades aparece. Ele, que parecia distante e desinteressado, surge para salvar a Mal na hora mais crítica. Com um gesto rápido, ele recarrega o cristal e dá poder suficiente para Mal derrotar Aldrin. Mas não destruí-la. Ela não ataca com ódio, e sim com compaixão. Mal usa a magia para libertar Aldrin do controle do cetro e faz ela dormir, quebrando os feitiços espalhados por Auradon. Com isso, tudo volta ao normal. As pessoas acordam do transe, os que tinham virado pedra se libertam, e o Ben volta à forma humana. O reino respira aliviado, mas o momento mais importante ainda está por vir. Depois de tudo isso, Mal percebe que o erro não foi só da Aldrin. A raiz de tudo está na separação entre Auradon e a ilha. Enquanto existir essa barreira, sempre vai haver ressentimento, rejeição e injustiça.
Então, ela propõe algo que ninguém imaginava: destruir a barreira para sempre. Um só reino, sem muros, sem exclusão. Um lugar onde todos possam ter as mesmas chances, independente de onde vieram. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.